A Câmara de Comércio Internacional ela foi fundada em 1919 por comerciantes, empresários europeus e americanos com a ideia de fomentar o comércio mundial. E rapidamente eles perceberam que a resolução de litígio no comércio internacional era um elemento essencial para justamente desenvolver o comércio internacional. Não adiantava facilitar a simples contratação, mas esses contratos davam origem a litígios e que então eles tinham que fornecer um foro adequado para que esses comerciantes eles pudessem resolver seus litígios. E foi assim que em 1923 foi fundada a Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. A Câmara hoje ela tem já mais de 24 mil arbitragens administradas, desde 1923, obviamente. E ano passado foram 810 arbitragens registradas em um só ano, o que são números realmente muito expressivos. Não só 810 arbitragens registradas, como 21 solicitações de árbitro de emergência. Árbitro de emergência é um mecanismo que a CCI tem, que se a parte tem algum tipo de pedido urgente que não possa esperar a constituição do tribunal arbitral, elas têm essa opção de fazer um pedido de árbitro de emergência, no qual, a partir da constituição desse árbitro de emergência, vai ter uma decisão provisória, bem entendido, num prazo de 15 dias. Então, é realmente, no máximo, 15 dias. É algo que é extremamente eficiente e, se caso necessário essa decisão seja, que ela seja em 9 dias, será em 9 dias, 10 dias será em 10 dias. No Brasil, a gente teve recentemente, esse ano, um pedido de árbitro de emergência, inclusive envolvendo a administração pública, no qual as partes tinham que ter uma decisão provisória por uma questão num prazo curto de 11 dias, porque a agência em questão ia tomar uma decisão importante no 12º dia. Então, eles fizeram esse pedido de árbitro de emergência e, em 11 dias, tiveram uma decisão. No caso específico, o pedido foi rejeitado, então não afetou, mas se tivesse sido positivo, teria produzido seus efeitos. Dessas 810 arbitragens registradas em 2017, quase 16% envolviam a administração pública. A CCI tem uma vasta experiência administrando arbitragens com estados soberanos e entidades estatais. Esse número vem crescendo junto com o crescimento do número de arbitragens. A gente vê no slide aí a evolução constante do número de casos, e essa evolução cresce também para o número de arbitragens envolvendo as partes públicas ou estados soberanos, tanto em matéria de arbitragem comercial com o Estado, de direito administrativo, de arbitragem chamada de investimento, que tem fundamento num tratado de investimento, ou até arbitragem de direito internacional público puro. Os valores envolvidos nessas arbitragens vão ali, desde os casos que são superiores a 500 milhões de dólares. Em janeiro de 2018 eram 67 casos com valor superior a 500 milhões de dólares. A média em 137 milhões de dólares, a média dos 1.500 casos em curso que a CCI tem, um pouquinho mais que 1.500 casos. A média do valor em litígio entre todos eles é de 137 milhões de dólares. E aí tem de todas as gamas. O interessante é notar que 32% dos casos da CCI tem valor inferior a 2 milhões de dólares. Então, contrariamente ao que às vezes é uma crença popular, a CCI, ela sim administra os mega casos internacionais, mas ela também tem uma grande porcentagem, 32% dos seus casos são inferiores a 2 milhões de dólares, o que mostra que ela também é um mecanismo arbitrário CCI eficiente para a resolução de litígios de valor mais moderado, não é necessariamente para casos extremamente grandes. Foi justamente para atender melhor esses casos inferiores a 2 milhões de dólares que a CCI criou a arbitragem expedita, que é um mecanismo mais adaptado para ser mais rápido e mais barato para esses casos que não têm um valor tão elevado e uma complexidade tão elevada. Então, a ideia é fazer algo específico e apropriado para esse tipo de litígio. Sempre, e isso é uma característica geral, o setor da construção e da engenharia é o que mais tem recurso à arbitragem, seguido de não tão longe pelo setor da energia. No Brasil, isso também é a realidade.
setor econômico que mais utiliza arbitragem é o setor da construção e da engenharia. No escritório do Brasil, até essa porcentagem, que internacionalmente é 23%, no escritório do Brasil isso passa de 40%. Quase metade dos casos hoje administrados pelo escritório do Brasil da CCI, que são 39 casos no momento, são do setor da engenharia e da construção, e depois a energia. Mas também no Brasil, um setor que é particularmente importante são as disputas societárias, as questões de M&A. Ali também é um setor muito frequente. Essas disputas pós-M&A são as mais comuns no âmbito da arbitragem CCI. Bom, uma questão extremamente importante em arbitragem CCI, aqui já entrando mais no tema específico, é uma característica muito particular da CCI, essa distinção entre corte e secretaria da CCI. Isso está previsto no regulamento, tem horas que referência é feita à secretaria da corte e horas a referência é à corte propriamente dita. A corte da CCI, ela é formada por um presidente, que hoje é o presidente Alex Simur, 17 vice-presidentes, 120 membros, mais de 120, na verdade são 180, são 120 membros titulares. Ela se reúne todas as semanas e uma vez por mês numa sessão plenária. E é a corte que vai tomar todas as decisões administrativas importantes para a evolução do caso. Contrapartida, do outro lado, tem a secretaria, que é quem faz a administração do caso no dia a dia. É quem atende o telefone quando os advogados têm alguma dúvida sobre o que está acontecendo, é quem recebe a carta de um lado e eventualmente transmite para o outro lado, quem recebe o requerimento de arbitragem, notifica, isso é a secretaria. Na CCI, quem toma as decisões, que a gente vai ver aqui, por exemplo, no caso da convenção de arbitragem, quando ela precisar ser suplementada, é a corte. E isso faz o quê? Faz com que o procedimento CCI seja muito impessoal na hora de tomar essas decisões. Quem toma a decisão não é a secretaria, que é quem tem contato no dia a dia com os advogados, quem eventualmente vai ter que explicar a decisão para os advogados, quem recebe eventualmente a pressão dos advogados, não é a secretaria que toma essas decisões. Essa impessoalidade é extremamente importante, porque muitas vezes os advogados, num caso muito importante, vão ligar para a secretaria, vão tentar fazer pressão, vão apresentar argumentos que não colocaram por escrito. A resposta da secretaria da corte é: veja, quem vai tomar essa decisão é a corte. Falar para mim no telefone não serve para nada. Então, por favor, ponha por escrito que eu transmito após ter dado a oportunidade para a outra parte comentar. Se não apresentar por escrito, não vai chegar na corte, não adianta nada falar para a secretaria. Então, essa impessoalidade é algo extremamente importante para todo tipo de caso, mas evidentemente, sobretudo, para aqueles de valor econômico muito elevado ou que envolvam, por exemplo, uma parte estatal. Porque a corte, por ser composta por aí mais de 100 membros do mundo todo, ela não vai estar sujeita a esses tipos de pressão